Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas. Como eu havia comentado com vocês no vídeo inicial, nós iremos dar continuidade ao conteúdo que nós já havíamos começado a ver no início do ano, durante as nossas aulas. Vocês não precisam estar se preocupando com o que a gente já viu anteriormente, que assim que a gente voltar presencialmente, se Deus quiser, logo, a gente irá fazer uma revisão antes das avaliações. Por enquanto, eu quero que vocês foquem no que está sendo visto agora, tá bom? Organização e apresentação de dados. A necessidade da organização de dados. Para que organizar dados? Por quê? Para que eu preciso organizar? Qual a importância? Eu quero que vocês acompanhem a seguinte situação aqui comigo. A empresa Peça que eu levo faz carretos. Seu departamento de recursos humanos está aplicando um teste para selecionar candidatos a uma vaga no departamento de logística. Esse teste consiste em apresentar um estudo para adequar a frota de veículos da empresa às regras do rodízio vigentes no município de São Paulo. Os candidatos devem fazer um levantamento das placas de todos os veículos da empresa de todos os veículos da empresa e verificar o final de cada uma para saber quantos veículos não podem trafegar na região e horário do rodízio em cada dia da semana. Aqui está os dados apresentados por 5 candidatos. Temos aqui os final da placa que apresentado pelo candidato A. São 5 candidatos. Candidato A apresentou o final das placas dessa maneira. O candidato B, ele apresentou da seguinte maneira. Na segunda-feira, apenas os carros terminados em placa 1 e 2 podem trafegar. Na terça-feira, todos os que terminam em 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e todos que terminam em 4, ele não especificou a quantidade, ele apenas fez a repetição de cada veículo. Cada número aqui, por exemplo, esse 1 aqui é um veículo, esse outro 1 aqui é um veículo. Cada um aqui representa um veículo. Ou seja, ele apenas fez a repetição dos finais das placas. Na quarta-feira, os que terminam em 5 e 6. Na quinta-feira, 7 e 8. Na sexta-feira, 9 e 0. Esse é o candidato B. Não dá para entender muita coisa, mas em relação ao candidato A já está um pouquinho mais organizado. Agora vejamos o que o candidato C fez. Ele colocou aqui uma tabela. Na primeira coluna ele colocou os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. O final da placa de todos os veículos dessa empresa, final 1, final 2, final 3, final 4, final 5, final 6, final 7, final 8, final 9 e final 0. E a quantidade de veículos terminada em cada finalização aqui de placa. Final 1, 16 veículos, ou seja, 16 veículos podem circular na segunda, mais os veículos terminados em 2, que são 12. Os da terça-feira são 11 veículos terminados em 3 e 14 veículos terminados em 4. Na quarta-feira, são 13 veículos terminados em 5, mais 8 veículos terminados em 6. Na quinta-feira, são 12 veículos terminados em 7 e 11 veículos terminados em 8, que podem circular na quinta-feira. E na sexta-feira, nós temos 13 veículos terminados em 9 e 10 veículos terminados em 0. Pronto, vimos que o candidato C ele já teve uma organização melhor. Já dá para compreender mais os valores que ele dispôs aqui nessa tabela. Já o candidato D também fez uma tabela, porém a tabela do candidato D
ficou ainda mais organizada. Veja que ele colocou aqui um título para a tabela, distribuição da frota segundo o final da placa. Fez uma coluna para os dias da semana, um para o final da placa e outra para a quantidade. Por exemplo, na segunda-feira, são os veículos que terminam em 1 ou 2 que podem circular. No total, são 28 veículos. Na terça-feira, os veículos terminados em 3 ou 4, que no total são 25 veículos. Na quarta-feira, são os veículos terminados em 5 ou 6, que são 21 veículos. Quinta-feira, os veículos finalizados em 7 ou 8, 23 veículos. E na sexta-feira, os veículos terminados em 9 ou 0, 23 veículos. E aqui tem uma tabela do candidato aliás, não é tabela, é um gráfico. Ele organizou em gráfico. Nós temos aqui a linha horizontal para os dias da semana, seguidos dos finais das placas de cada dia. Segunda-feira, 1 ou 2, terça-feira, 3 ou 4. E na linha vertical nós temos a quantidade aqui, que ele ordenou de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12. E aqui ele só fez uma barra para cada dia. Por exemplo, segunda-feira são 28 veículos. Aí está aqui a barra da segunda. A da terça-feira, da quarta e assim por diante. Veja, pessoal, que a necessidade de organizar os dados faz com que a gente entenda ou compreenda as informações que estão sendo estudadas. Os candidatos A e B, certamente eles não tiveram nenhuma chance de emprego nessa empresa. Já os candidatos D ou E, certamente foi um deles dois que ficou com essa vaga, pois eles conseguiram organizar melhor os dados de maneira mais compreensível. Organização e apresentação de dados em tabelas. Tabelas, vocês sabem o que é? A gente corriqueiramente nos deparamos com tabelas em tudo que a gente faz, seja no jornal, seja no livro, seja, enfim, estamos vendo tabelas direto. Uma tabela, ela é composta por algumas partes. Por exemplo, nós temos o título da tabela. O que é o título? O título é essa parte aqui, que especifica, indica o tema do qual a tabela trata. Nesse caso aqui, o título da nossa tabela é Quadro de Medalhas, Jogo Pan-Americanos 2015. Nós também temos o cabeçalho, que é esses nomes aqui das colunas. Colocação, país, número de medalhas, ouro, prata, bronze, total. Nós temos aqui as colunas indicadoras, colocação, país, ouro, prata, bronze, total. Temos o corpo, que são as informações, e temos a fonte, que eu até esqueci de colocar, mas geralmente toda tabela, quando a gente faz, a gente coloca a fonte, que foi quem fez a tabela, quem construiu a tabela. Nesse caso aqui, a fonte ela é representada aqui embaixo. Essa tabela tem no livro de vocês, eu fiz ela retirando do livro. Aí coloca fonte e o nome da pessoa que fez, que elaborou a tabela. Na construção de tabelas, nós temos 3 frequências. O que são essas frequências? São esses valores que nós temos aqui, olha. 103, 78, 41, 36, 81, 69, 40, enfim. Esses valores numéricos. E essas frequências, ela pode ser absoluta, relativa ou percentual. O que é a frequência absoluta? São os valores que nós contamos. Por exemplo, no caso lá do carro, a frequência absoluta é essa quantidade aqui, ó. Na segunda-feira, 28 carros que podem circular. Na terça-feira, 25. Na quarta-feira, 21 carros. Na quinta-feira, 23. Na sexta-feira, 23. Ou seja,
Frequência absoluta é a quantidade que a gente conta, são os valores, os números inteiros que nós contamos. Temos a frequência relativa. A frequência relativa, ela irá relacionar a quantidade absoluta com a quantidade absoluta total. É uma razão, divide cada quantidade absoluta, cada frequência absoluta, pela frequência absoluta total. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Essa tabela aqui é uma das tabelas que um dos candidatos fez lá naquela pesquisa, naquela entrevista de emprego. Nós temos aqui a tabela, dias da semana, final de placa, frequência absoluta. Como eu falei, esses números aqui correspondem à frequência absoluta. Que é a frequência relativa da segunda-feira? Nós iremos relacionar o 28, que é o total de veículos da segunda-feira, e vamos dividir 28 por 120, que é o total, a soma de todos os veículos. Temos 120 veículos. Logo, a frequência relativa da segunda-feira é 28 dividido por 120, que dá 0,2333. Só precisamos colocar até 4 casas decimais. A frequência relativa da terça-feira divide a frequência absoluta da terça-feira, 25, por 120, que é o total. Você faz 25 dividido por 120, dá exatamente 0,2083. Da quarta-feira, divide 21, que é a frequência absoluta da quarta, por 120, que é a frequência absoluta total. Dá 0,1750. Da quinta-feira e sexta-feira, que os valores são iguais, pega 23 e divide por 120, que dá 0,1917. Essa é a frequência relativa, que nós iremos relacionar cada frequência absoluta aqui, de cada linha, dividir pelo total, a frequência absoluta total. Sendo que a frequência relativa, cada valor aqui dá um 0, alguma coisa. Essa parte inteira aqui é sempre zero. Nunca vai ser maior que zero, a parte inteira. E a soma de todas as frequências relativas, aqui, ó, você soma, dá igual a 1. Sempre tem que ser igual a 1. Se der mais ou menos e tiver grande diferença, está errado. Você pode voltar que não está correta a divisão. E a frequência percentual é você pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Cada frequência relativa aqui multiplica por 100. Zero vírgula 2333 vezes 100 dá igual a 23,33. Esse símbolo todos nós conhecemos, que é o símbolo de porcentagem. Por isso o nome frequência percentual. 0,2083 vezes 100, 20,83%. 0,1750 vezes 100, 17,50%. E assim você faz com todos. Lembrando que a frequência percentual total, a soma, tem que ser igual a 100%. Que é a mesma coisa de você pegar 1 e multiplicar por 100. Aqui nós temos uma tabela com todas as frequências. Frequência absoluta, frequência relativa e frequência percentual. Só lembrando, pessoal, que nem todas as tabelas têm as 3 frequências. Pode ter uma, ou pode ter as 2, ou pode ter as 3. Isso depende de quem construiu a tabela e da situação. Vejamos um exemplo aqui para a gente entender melhor. Exemplo. A seguinte amostra resultou ao observar a variável cor dos olhos de 20 alunos. Tá aqui, olha, castanhos, pretos, castanhos, azuis, castanhos, castanhos, pretos, castanhos, verdes, castanhos, pretos, castanhos, azuis, castanhos, castanhos, pretos, pretos, castanhos, pretos e pretos.
Como construir uma tabela com essas informações e com as 3 frequências? Nós iremos colocar aqui a categoria ou cor dos olhos, que você pode colocar como você preferir, categoria ou cor dos olhos. Temos aqui castanhos, pretos, azuis, verdes e o total, que sempre você coloca na última linha. O total ele não pode faltar. Para você ter as frequências absoluta, relativa e percentual, é necessário termos o total. Vamos lá. Castanhos. Se a gente contar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alunos com olhos castanhos. Na frequência absoluta, nós colocamos essa quantidade proveniente de contagem. Pretos. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2 e assim por diante, nós iremos encontrar 7 alunos de olhos pretos, 2 alunos com olhos azuis e 1 aluno de olho verde. Essa é a frequência absoluta. Lembrando que o total basta somar 10 mais 7, 17, mais 2, 19, mais 1, 20. Ou seja, a frequência absoluta total é 20 alunos. Como ele mesmo citou aqui na questão, 20 alunos. Frequência relativa. Lembra o que eu acabei de falar? Frequência relativa é a razão de cada uma das frequências absolutas dividido pela frequência absoluta total. Ou seja, a frequência relativa dos alunos de olhos castanhos vai ser 10 dividido para 20, que é igual a 0,50. A frequência absoluta, frequência relativa dos alunos de olhos pretos é 7 dividido por 20, 0,35. A frequência relativa dos alunos de olhos azuis, pega a frequência absoluta, 2, e divide pela frequência absoluta total, 2 dividido por 20, 0,10. E os alunos de olhos verdes, você vai pegar 1 e dividir por 20, que dá igual a 0,05. Lembrando que a soma de todas as frequências relativas aqui que nós encontramos tem que dar igual a 1. Se você somar aqui 0,50 mais 0,35 mais 0,10 mais 0,05 dá exatamente 1 inteiro, que sempre tem que ser igual a 1. E a frequência percentual, basta pegar a frequência relativa aqui que nós encontramos e multiplicarmos por 100. 0,50 vezes 100, 50%. 0,35 vezes 100, 35%. 0,10 vezes 100, 10%. 0,05 vezes 100, 5%. Lembrando que a soma da frequência percentual, que é representada por esse símbolo de porcentagem, percentual, tem que ser igual a 100%. Somando aqui, 50 mais 35, 85, mais 10, 95, mais 5, exatamente 100%. Então, é isso, pessoal. A construção de uma tabela com as 3 frequências. Primeiro, você faz a frequência absoluta, que é proveniente de contagem. Você vai contar cada item aqui. Por exemplo, os alunos de olhos castanhos. Conta todos que têm olhos castanhos e coloca. Todos de olhos pretos e coloca. Todos de olhos azuis e todos de olhos verdes. Daí nós temos a frequência absoluta. A frequência relativa é sempre a divisão de cada frequência absoluta dada aqui pela frequência absoluta total. E a frequência percentual, basta pegar a frequência relativa que nós encontramos e multiplicar por 100. Cada um desses valores aqui, 0,50, 0,35, 0,10, 0,05.
Pessoal, e aqui nós terminamos nosso slide, nossa aula. Eu espero que tenham compreendido. Peço desculpas se eu falei muito rápido. Eu quero que vocês me compreendam também que eu não tenho prática em aulas online, estou começando agora. Com os dias e com cada gravação que eu for fazendo, eu irei melhorando, com certeza. Se você tiver dúvida, se não entendeu alguma coisa, pausa o vídeo, volta, repete. O bom de vídeo é isso, que você pode pausar, voltar, assistir várias e várias vezes. Logo assim que eu postar esse vídeo, que será a nossa primeira aula, na segunda-feira, dia 13, eu estarei passando para vocês quais são as questões, a lista de exercício que é para vocês fazerem. Primeiro eu quero que vocês assistam, focam no vídeo, compreendam. E quando eu solicitar a lista de exercício para vocês, e você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pela plataforma, utilizando o meio que vocês tiverem. E obrigada por assistir.